Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos novamente em Tua presença. Te damos graças por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos dando orientação e também nos dando entendimento da Tua palavra, que possamos viver o que nós aprendemos na nossa vida diária. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia. Cada um tem seu problema, sua necessidade. Tu sabes, Pai, Tu conheces cada um, todos os que nos escrevem pedindo orações. Em especial, pedimos que abençoes Rainas Schling. Está pedindo que Tu estejas cuidando do neto Kalel, é autista, está hoje completando 14 anos, que Tu o abençoes. Abençoes também Marinha Vieira da Silva, abençoe a Nina, abençoe Jacira Lage, também Lourdes Nascimento, Francisco Xavier, Dani da Mata, Nadir Cabral, Hilda Pereira, Abádia Ferraz, Osmar Marinho, Alice Mestrinho, também Loura Soares, Núbia Frota Ferreira, Melri Rodrigues, Cleonice Dias Araújo, Iraci Altino de Oliveira. Todos esses nomes também têm os seus pedidos, Tu conheces as necessidades. Pedimos que sintam o Teu poder atuando em suas vidas e conceda vitórias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso podermos estar novamente juntos. Eu fico agradecido a Deus por cada um de vocês que acompanham conosco os estudos da Bíblia, a todos que nos escrevem dando testemunho. Temos aqui nos comentários do canal Hora Tranquila. Se você não tem o hábito de ler os comentários, leia. Todos os dias são muitos comentários, muitas vitórias alcançadas e também testemunhos. Deus seja louvado por cada um de vocês e que continuemos firmes, confiando nas promessas do Senhor Jesus, e com certeza nós também seremos vitoriosos, porque Ele nos promete nos dar a vitória a todos aqueles que crerem nele e no seu poder. Nós agora vamos encontrar aqui, no estudo que vamos fazer hoje, o povo de Israel já além do Rio Jordão. Eles atravessaram o rio a seco, como diz aqui, Salmo 66, no verso 6, vem nos dizendo a palavra de Deus: abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé, ali nos alegramos nele. Salmo 66, verso 6. Atravessaram o rio a seco. Vejam, Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Conhecemos vários testemunhos de pessoas que estavam enfrentando um mar de tempestades em sua vida e Deus abriu o mar, solucionou os problemas, mas para isso precisou ser exercida a fé. Deus, Ele contempla a fé de cada ser humano. Então, às vezes, a pessoa, ela não é uma pessoa que ainda faz parte da família de Deus, mas devido à fé que ela tem no Deus que ouve falar, Deus opera. E depois, então, há uma transformação na vida da pessoa. E aqui nós vemos que quando o povo de Israel, há 40 anos atrás, atravessou o Mar Vermelho e agora atravessando o Rio Jordão, isso marca uma nova era na história bíblica. E essas histórias possuem um significado muito importante. Como eu li para vocês, Salmo 66, verso 6, abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Também nós encontramos nos Salmos 114, a partir do verso 1, o salmista escreveu: quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu, ó Mar Vermelho, para que se abrisse? O que aconteceu, ó Rio Jordão, para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros?
Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Vejam que maravilha que aconteceu. Os montes se alegrando, os montes, eles saltaram como carneiros, as colinas saltaram como cordeiros, o mar vermelho, quando viu o povo chegando, se abriu, as águas do Jordão recuaram, e os montes saltaram como carneiros, diz aqui. Vejam que coisas maravilhosas aconteceram. Tudo se tornou alegria para o povo de Deus. Por quê? Porque agora eles estavam na terra prometida. E quando nós lemos em 2 Reis, no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 6, nos diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observavam de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas, o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está, ó Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. E disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Aqui em 2 Reis, no capítulo 2, nós encontramos então mais um episódio que aconteceu ali no Rio Jordão. Elias estava para ser tomado pelo Senhor, levado para os céus. Elias foi levado vivo num redemoinho. Veio uma carruagem com cavalos de fogo e num redemoinho ele foi levado para os céus. E Elias antes disse para Eliseu: você me pede o que você quiser e eu vou te dar. E Eliseu falou assim: olha, eu quero uma porção dobrada do seu espírito para que eu torne o seu sucessor. E Elias disse assim: olha, você pediu uma coisa difícil, mas se você me vir quando eu for tomado pelo Senhor, você receberá essa bênção, essa porção dobrada. E os dois continuaram caminhando e de repente então apareceu essa carruagem com cavalos de fogo e separou os dois e Elias foi levado num redemoinho para os céus. A capa de Eliseu caiu e agora Eliseu, do outro lado do Jordão, tinha 50 profetas atrás, do outro lado, observando Elias e Eliseu. E eles viram também quando Elias foi elevado num redemoinho. E agora Eliseu vai voltar para o outro lado do Rio Jordão. Então ele clama ao Senhor e pega a capa de Elias, melhor dizendo, e bate na água do Rio Jordão e o rio se abre. Vejam, Elias tinha esse poder. Ele era um profeta de Deus e agora Eliseu também, o sucessor de Elias, recebe esse mesmo poder, uma unção dobrada do Espírito Santo. Irmãos, é o que eu tenho dito para vocês, nós precisamos clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Nada é impossível para Deus se nós nos colocarmos nas mãos dele.
Deus, Ele quer usar a mim, quer usar a você, mas para isso nós precisamos consagrar a nossa vida a Ele. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo nos batize, para que o Espírito Santo nos use para o trabalho que Deus quer que nós façamos. Porque, humanamente falando, é impossível nós realizarmos esse trabalho. Humanamente falando, mas para Deus, nada é impossível. E Deus quer conceder esse mesmo Espírito que Ele concedeu a Eliseu, quer conceder a mim e a você. Para isso nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, colocar em prática o que nós aprendemos, viver isso que nós estamos estudando, ter comunhão com o Senhor, orar e testemunhar. Aonde nós estivermos, que as pessoas vejam que nós somos diferentes, que nós não somos iguais aos demais. E então aqui, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 3, nós encontramos aqui citado também o Rio Jordão. Vejam aqui Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, diz a palavra de Deus: Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. João Batista estava batizando lá no Rio Jordão e Jesus apareceu ali e pediu para ser batizado. E João relutou, não queria batizá-lo, mas por fim ele batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. Esse mesmo Rio Jordão que o povo de Israel atravessou em seco, esse mesmo Rio Jordão que Elias tocou com o manto na água, o Rio Jordão se abriu, e depois Eliseu, com o mesmo manto de Elias, bate na água e o rio se abre e ele atravessa também em seco. E Marcos, capítulo 1, verso 9, Marcos diz: Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. É o mesmo rio que o povo de Israel atravessou. É o mesmo rio que estava separando o povo de Israel da terra prometida. Jesus foi batizado nesse rio, o Rio Jordão. E muitas pessoas que nos ouvem já tiveram a oportunidade de estar lá em Israel e já presenciaram este mesmo rio. É claro que as águas não são as mesmas porque as águas correm, mas o local ali, o rio existe e ali Jesus foi batizado. E nós também cremos pela palavra de Deus de que o impossível é possível para Deus. Quando nós tivermos obstáculos a serem transpostos, nós precisamos clamar ao Deus dos céus. Ele vai abrir, Ele vai retirar o empecilho, Ele vai fazer com que nós saltemos sobre este empecilho e depois nós vamos olhar para trás e dizer assim: como que isso aconteceu? É o poder de Deus. E então, Jesus, quando ele começa o seu ministério terrestre, ele então é batizado lá no Rio Jordão, e uma voz do céu é ouvida: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Que nós possamos estar certos de que o Espírito Santo está trabalhando conosco, está nos chamando para consagrarmos a nossa vida a Ele, para que possamos também, muito em breve, estar cruzando o Jordão da vida e estarmos entrando nos portais da Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã para concluir o estudo desta semana e desejamos a todos vocês um dia abençoado na presença do nosso Deus.